Eu vou iniciar a gravação, então. Hoje é dia 18 de maio e a gente vai iniciar os relatos da Aprosim. A Thalma e o Newton querem falar, que entraram primeiro. O próximo. Deixa para o próximo, deixa eu terminar aqui de... Tá bom. De anotar. Tá. Eu vou pedir para o Carlos, então. Boa noite, Carlos. Boa noite, tudo bem? Estão me ouvindo? Bom. Eu não terminei de anotar não, mas como eu repassei durante, que eu não gosto de perder nada, aí às vezes eu tiro um segundinho para rememorar umas 2, 3 vezes, aí tudo bem. Eu não terminei de escrever aqui não, mas eu leio. Vamos lá, do início. Eu estou olhando para o outro lado por causa da outra tela, tá? Tudo bem. Que às vezes o pessoal acha que não, nem gosta de olhar nos olhos, não, que eu olho na outra tela e olho para vocês aqui. É para Não. não achar que eu sou tímido. Tá. Tá, no início, né, na primeira fase, eu estava bem relaxado, eu fiz um preparatório antes, uma meia hora antes, eu relaxei, eu já fiz uma desassimilação, então acho que eu já entrei bem logo no início, né? Eu tive uns EVs instantâneos logo no início, e sei que foram patrocinados e foi muito bom, focando no aproximar. Durante o arco voltaico, né, que eu iniciei o arco na Cristina, aí eu foquei com força, com bastante dedicação, né? E na primeira metade eu mandei em ondas para ela e da metade para o fim eu fiz num fluxo contínuo. Tava muito fácil hoje, falei, bora aproveitar, né? E mandar tudo para ela. E a mão ficou latejando bastante, aquela energia saindo, a mão esfriou muito. Aqui em Brasília está frio, mas não é para tanto, né? E eu fiquei impressionado porque a energia correu na Cristina muito solta, ela tá muito bem, viu? A energia sobe, desce, corre e eu não senti nada assim de diferente, muito bem. Quando eu recebi dela, o meu frontal estava pulsando muito, muito mesmo, abrindo e inclusive durante toda a prática hoje era como se eu tivesse um buraco no frontal aqui. Aquela coisa que ia lá dentro, não me incomodava, mas era muito nítido esse espaço e pulsando, né? Então eu senti o frontal, no calmo, me senti muito bem, senti uma pontada no braço esquerdo de novo, bem profunda, e o arco voltaico foi muito bom, me senti muito bem. Na hora do campo, né, que começou a girar na fase 3, ele estava girando, eu senti aquela coisa boa, né? Aí eu me vi, tinha um campo verde, umas pessoas, elas eram todas mais velhas do que eu, assim, cabelo branco, sorridente, conversando, e alguém falou sobre a questão do aproximário e eles. Tinha uma conexão, tinha alguma coisa com o giro, eu não entendi bem, mas eu os vi bem. Esse povo, quando a gente os vê, né, esses amparadores e serenões, sei lá, sempre estão sorrindo e felizes, então você bate o olho na pessoa assim, já sabe, é da galera. E na fase 4 eu fiz abstrações no início, na hora da central de energia, e senti o corpo flutuar, muito leve, né? Eu não perdi nenhum comando durante toda a prática, mas da energia eu senti o corpo flutuar e o corpo esfriou muito, tá? Esfriou muito de novo. Nos planetas irmãos, quando chegou na parte dos planetas irmãos, aí eu vi umas pessoas diferentes, eram muito jovens, loiros, olhos azuis, eles estavam num canto, a gente conversando, todos de roupa preta, acho que a galera que eu sei lá, sempre estão de roupa preta, e sorrindo para mim. Eram todos loiros, olhos azuis, tá? E a parede era de metal, talvez uma nave, não sei, né? Ou talvez um uniforme, né? Nos evoluciólogos eu fiquei com a ideia na mente, né, que o que me incomoda muito é a falta de assistência, inclusive a frase hoje é sobre assistência com relação à fome e à necessidade que o planeta tem, né? E isso me incomoda muito. E a falta de dedicação que o ser humano não tem pelo outro. Eu fiquei pensando nisso, né? No campo serenológico, eu vi um rosto de um homem que eu já vi na TENEPS há uns meses atrás. Ele é muito forte, bem queimado do sol, muito simpático, mais ou menos da minha idade, mas bem queimado, simpático, grandão assim, ele olha, sorri e tal. Foi isso. Tá. No bolsão energético eu comecei a focar nos meus objetivos, que tem algumas autoridades que eu tenho focado. Eu já falei para vocês que eu gosto de política, eu gosto de acompanhar, né? E eu tento
acompanhar de uma maneira que esteja sobrepairando, eu não me posiciono ideologicamente, tá? Eu não sou nem esquerda nem direita. E também não sou centrão, também não. Mas eu observo, eu leio e eu ponho todo mundo da TENEPS. Todo mundo. Eu vejo o pessoal aí com ideologia, eu falo, cara, eu ponho todo mundo lá. E foquei nesse pessoal, né? E de repente eu vim num local que tinha essa parte eu não anotei, eu vou olhar só para vocês. Eu me vi num local que tinha umas pessoas que estavam gemendo, sofrendo, gritando, e eu fui mandando energia, estava muito sereno, muito tranquilo, mandei energia para essas pessoas, né? Aí eu me vi, era um local que tinha muitas caixas, muito equipamento, era como se fosse um local que tivesse em estoque algo para demandar para muita gente. Aí eu olhei aquilo, novamente tinha paredes de metal, era meio redondo, e alguém falou, não, você veio para ajudar a gente, você vai ficar aqui. Aí eu fui sumindo, perdendo a lucidez, aí alguém me puxou de novo, vup. Aí eu vi várias telas com rostos de pessoas, e o pessoal, não, você faz isso aqui, você faz aquilo, aí eu perdi de novo. Continuei com o meu objetivo ali, pensando e tal, me vi em outra sala, todo mundo sentado, todo mundo conversando. Para mim, todo mundo era conhecido, mas eu não lembro do rosto de ninguém, né? Era como se, né? E para mim era o mesmo ambiente antes dessas caixas, dessas coisas que tinha para entregar e tudo mais, né? Aí eu pensando e rememorando, que nem eu falei para vocês que eu gosto de rememorar tudo, aí eu pensei, quem era o cara lá da serenologia? Quem é? Aí o nome veio na minha mente. Então, instalou na minha mente, né? Eu vou confirmar isso mais para frente um pouco e tal. E aí eu digo para vocês, não vou dizer hoje que eu quero confirmar, quero ter umas confirmações, né? Mas foi interessante, estou me sentindo super bem, tá? Mas estou com a mão gelada ainda. Eu acho que doei muito, não sei. Tá tudo ótimo comigo. Boa semana para todos. Bom, obrigada, viu? O Damiana e a Karina querem falar? Boa noite a todos. Boa noite. Hoje eu vou falar um pouquinho. Ó, na fase 1, senti minha energia, achei um pouco diferente, porque ela... Sim, eu dou o comando, ela começou, sabe? Bem nítido. Aplicando, eu senti uma bolha na cabeça do Damiano muito forte, tentava enviar bastante energia para ver se ia. Não conseguia, percebi, mas era só a bolha na cabeça dele. Na fase 3 eu apaguei. Na fase 4, eu apaguei também, voltei no evoluciólogo, movimentei as energias e apaguei de novo. Na fase 5, eu vi, quer dizer, eu percebi no meu campo, eu não sei dizer se era um homem ou se era uma mulher, estava com muita fome, estava comendo algo. Até eu mexia a boca. Senti muito frio, percebi a minha mão do lado esquerdo muito pesada, não conseguia mexer ela, mas muito pesada mesmo. E terminei bem no final, só que com muito frio. Tô bem. Ótima semana a todos. Até mais. Boa noite a todos. Na fase 1 eu senti bastante o cronochakra. Eu percebi acoplamento, eu tinha como se fossem ovolóides, umas bolhas gelatinosas, mas isso era muitas. Eu tinha na cabeça até no cardíaco. Na hora que eu estava recebendo, sentia as energias quentes e estressando, percebi a expansão do campo da Karina. E aí na fase 3, fase 4, fase 5, foi esse processo aí de desacoplamento. Um movimento forte no campo, tiravam essas ovolóides, tinha consciex, bem patológica, com fome, doente, machucada. Assim foi até o final. Aí uns minutos antes eu percebi banho energético e aí acabou o trabalho. E estou me sentindo bem. Obrigado e boa semana aí a todos. Obrigada, Damiano, Karina. A Cris quer falar? Estou indo na sequência aqui. Pode ser. Bom, eu quase que chego atrasado hoje. Estava tudo organizado, mas a Pri bateu a cabeça, aí a gente ficou naquele auê, esperando ela melhorar, e põe gelo, e põe aquela coisa, precisa ir para o hospital, não vai, enfim. Cheguei aqui com 2 minutos antes só, mas está tudo bem, né? E
na fase 1 eu observei que foi bem diferente, porque cada vez que eu conseguia chegar no estado vibracional, formava uma espécie de um pilar, assim, que uma energia que ia, sei lá para onde, muito faiscante, azul prateada. Aí, às vezes, né, você não mantém toda hora, eu pelo menos não consegui manter o EV toda hora, mas daí dava aquela reduzida, aí você vai de novo e esse pilar se formava naturalmente. No arco com o Carlos foi interessante, sim, Carlos. Depois desse arco, esse EV, que era uma coisa assim bem interessante, eu fiquei muito bem. E ao receber, eu percebi a presença de alguém aqui, percebia inclusive as mãos, né? Não muito próximas a mim, elas estavam mais distantes, uma luz bem amarela me envolvendo. E eu estava tão bem, que eu observei que houve um acoplamento aí de uma consciência no meu campo, muito carente, que ela precisava de muita energia. E aí foi isso que aconteceu. Em alguns momentos aí, meu corpo ficava todo em estremelique, parecia que eu estava numa convulsão mesmo, mas eu sabia que essa consciência precisava de assistência. E eu deixei, né? Eu estou aqui em casa, então no meu quarto sozinha, então tudo bem, fazer barulho estranho, fazer movimentos estranhos, eu tinha esse controle. E eu percebi que, assim, essa consciência foi assistida. Depois, ao exteriorizar a energia, eu percebi o campo vermelho, depois rosa e depois roxo. Ele vinha se mudando e muita energia em volta do Carlos. No pilar também foi interessante, ele se formou rapidamente para mim e ele formou muito grande, ele se envolvia com a gente, com todas as pessoas, né, com todos os aproximadores intrafísicos, mas também os extrafísicos, também no aproximário, e ele tinha uma espécie de ranhura, sabe aquelas coisinhas de parafuso, que fica aquelas coisinhas para dentro, né? E, só que assim, muito colorido, só que não era aquela sequência do arco-íris, né? O vermelho, o laranja, amarelo, nada disso, eram as cores básicas, né, do arco-íris, mas dispostas aleatoriamente. Sei lá, não sei se era aleatoriamente, mas enfim, não era essa sequência. E esse campo, esse pilar, ele envolvia todo o planeta. E eu via a cena de fora do planeta, ao mesmo tempo que eu sabia que eu estava no corpo. Isso para mim acontece quando eu tenho clarividência viajora. Eu tenho essa percepção de que eu estou é como se eu estivesse em 2 lugares ao mesmo tempo. Mas aí hoje eu sei que isso se chama clarividência viajora para mim, né? É muito lindo ao mesmo tempo, né? Na conexão, o que me chamou a atenção foi a central extrafísica das energias. Em algum outro momento eu já tive essa percepção, como uma válvula gigante, sei lá, quilométrica no espaço, uma válvula daquelas, sabe, formatinho daquelas válvulas de TV antiga, né? Aquele formato de vidro, só que uma coisa gigantesca, com uma luz verde-limão, com muitos raios entrando e saindo dentro disso, que parece aí um vidro, que nem de válvula, não deve ser, né? Mas enfim. E também nos planetas irmãos me veio novamente essa sensação dessa visão do cosmos, né? Das galáxias, aí me deu uma saudade de algum lugar assim, e uma certeza muito íntima de eu não ser aqui da Terra, sabe? Uma coisa bem assim, bem forte. Aí, para variar também, no bolsão, parece assim, né? Fala bolsão, eu já congelo. É impressionante, é morro de frio. E eu percebi muito frio, um ambiente muito frio, muito escuro. Às vezes eu tinha que abrir os olhos mesmo para observar que não tá assim. Claro que eu não estava nessa luz clara de agora, mas, né, tinha uma luzinha. Eu percebi uma densidade energética muito grande. Eu tive muita exteriorização de energias, muitos acoplamentos. Em algum momento também eu me vi num ambiente extrafísico, a luz meio azulada, um ambiente muito frio e era muito cheio de pedra.
eu percebi a questão da pedra, o deslize, o gelado, uma certa umidade no chão, mas com pedra. E eu estava caminhando por entre uns rochedos enormes, mas eu não sei o que aconteceu aí. Eu devo ter dado uma apagada nessa coisa, porque eu voltei assustada com a voz do retorno e tipo assim, nossa, mas como assim? Já acabou? Não estou entendendo, sabe? Alguma coisa assim. E estou bem também, fiquei com muito frio, ainda minha mão está gelada também, mas está tudo bem, tudo ótimo. Obrigada, ótima semana para todos. Obrigada, Cris. A Berê quer falar, Berê? Oi, boa noite a todos. Bem, Então, na preparação dos aproximadores aqui, eu logo de cara já me conectei com... Eu estou lendo também, estou que nem o Carlos, viu? Não, é que eu não quero... Estou lendo aqui, mas eu estou olhando para vocês. Então, na conexão, na preparação, eu já me conectei com o aproximário, já foi mais fácil fazer a mobilização das energias, me deu uma saudade também do aproximário, mas daí já começou a circular as energias, já me senti conectada. No arco voltaico, aplicando na Tânia, logo de cara eu já percebi a presença do amparo e tive alguns bocejos. Recebendo, logo também que eu sentei, me acomodei, já veio uma acalmia e uma expansão do holochakra, já uma descoincidência. No pilar energético, eu percebi movimentar um pouco para a esquerda, mas não muito forte, daí eu já percebi quase eu já me apagando, que depois eu apaguei, eu não lembro das conexões, só voltei no bolsão energético, com muita expansão do holochakra, formigamento no corpo todo, daí eu fiquei lúcido o tempo todo, percebi bastante assistência e achei que passou bem rápido, assim, a parte do bolsão, apesar de estar bem intensa a exteriorização das energias. E foi isso, foi tudo bem. Percebi uma boa desassimilação também. Obrigada. Boa semana a todos. Obrigada a você. Tânia quer falar? A Tânia Barberini. Olá, boa noite a todos. boa noite. Para mim, a preparação foi muito boa hoje, foi uma ótima preparação. No arco voltaico com a Berê, eu recebi uma energia branda, agradável, senti energia de duas presenças do lado da Berê, presenças boas, com boas energias, me descoincidi, e o cardíaco se abriu bastante na hora de receber o ar. Aplicando, as energias saíam em jatos. No início, eu senti uma certa inquietação por parte da Berê, né, no campo da Berê, e foi acalmando, como ela falou, que depois ela sentiu uma acalmia, né? Ela foi acalmando no decorrer da aplicação e eu senti o campo dela bem expandido. Na fase 3 do pilar, como sempre no aproximário, eu avistei tudo como se eu estivesse conduzindo a atividade. Quando a gente está no aproxim, a gente não fica ali na roda, a gente fica fora quando a gente faz a condução. E ele se formou de uma maneira diferente. Ele se formava como se fosse um bambolê. Ele subia e descia ao redor de todo mundo, mas era uma coisa tão bonita, era uma luz tão intensa. Não sei, foi assim, foi excelente. Já comecei a sentir uma energia até melhor a partir daí. Logo eu avistei aqueles seres altos, com paravisual diferente, vestes prateadas. Eles já se encontravam no local e houve muita esterilização a cada subida do pilar, né? Daí do bambolê, eram levados os assistidos, né? Então eles vinham como se aquela energia descesse, e ao subir ela levava, ela descia, depois ao subir levava os assistidos ali do local. Assim, mentalizei algumas pessoas, né, ali para que fossem assistidas,
exteriorizando a energia o tempo todo. É interessante o que o Carlos falou, porque eu até comentei, acho que eu já não sei se eu comentei com vocês, eu comentei com a Cris, né, sobre uma projeção que eu tive de uns amparadores, né, com paravisual, como eu estou comentando aqui, com essa vestimenta prata, e eles estavam numa coisa muito grande de metal, era metálico, né, o local onde eles estavam, e assim, a referência que eu tenho daqui é como se fosse um grande elevador, era uma coisa muito imensa, abria aquela porta assim e começavam a descer, né, esses seres aí com essa vestimenta. Uma energia assim, bem centrada, mas muito amorosa. Eles eram muito amorosos, até assim, quando você se aproxima deles, você reflete em você isso, que você se sente até, eu não sei explicar, você fica diferente, vamos dizer, com esse contato, né? Aí nas centrais, eu questionei com os amparadores, como eu sou muito questionadora, o porquê de estar acontecendo tudo isso, né? O que está acontecendo? O que tem por trás de tudo isso? Qual é a verdade de tudo isso? Aí me veio o quê? Não existem verdades, né? Já para quebrar lá não tem verdade. E o que realmente pode... Eu perguntei o que a gente pode estar fazendo, além de exteriorizar, né? De estar bem, né? Para a gente poder emanar essa energia. Assim, o que pode ser feito é plantar uma semente de amor no coração daqueles que ainda se encontram muito endurecidos. Quem sabe essa semente possa germinar, e se cada um fizer a sua parte, no final teremos um imenso jardim de amor. E é só o amor que vai curar tudo isso. Não adianta ir por outro lado, porque enquanto o pessoal não voltar-se para o amor, realmente as coisas não vão melhorar. Aí, no bolsão energético, eu só fiz o quê? A exteriorizar energia, me comprometi, sim, a cada dia pegar um ser aí, exteriorizar muita energia de amor, tentar plantar essa semente de amor no coração para ver se começa a germinar aí logo. No bolsão energético, eu me sentia assim, muito desconhecida, eu não sentia mais meu corpo, bastante frio, eu me percebia assim dentro de uma bolha, e comecei a flutuar. Eu subia e a percepção é que eu estava em local onde era armazenada energias. E eu fui até lá para doar essa energia para esse local. E eu me senti pura energia. Sabe quando você não se sente mais você? Você se sente como todo ali, né? Como se você fosse tudo que está ali dentro daquele local. E aqueles seres altos, eu percebi que eles acompanhavam, né? E eles também estavam nesse local aí. Senti uma energia amorosa, um sentimento de compaixão por tudo e por todos. E como a Cris falou, uma imensa saudade, não sei do que, não sei de onde. Imagino de onde será, né? E assim, voltei muito bem mesmo. E uma boa noite a todos, uma boa semana e uma sementinha de amor no coração de cada um. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigado. Milton, querem falar? Oi, pessoal, boa noite, tudo Boa bem? noite. Olha, eu estou assim, maravilhada com a sincronicidade do que eu estou ouvindo até agora dos relatos, maravilhoso. Para mim, na fase 1, eu senti, antes de começar, eu bocejei muito, e aí eu senti uma tranquilidade, a energia circulando muito rápida pelo meu corpo, e eu senti que o EV deve ter sido patrocinado, porque foi muito rápido, foi uma coisa assim, muito imediata, né? E foi muito bom, foi muito tranquilo. No arco voltaico, eu aplicando no Newton, eu senti a energia tranquila, aquela energia pulsátil, né? Que normalmente eu sinto.
e fiquei ligeiramente descoincidida. Ao receber, eu senti uma energia calma, tranquila e foi tudo bem, foi tudo tranquilo. No pilar energético, quando começou, eu já me senti como se eu estivesse dentro de uma bolha, mas debaixo d'água. Aquela sensação de estar dentro da água, numa bolsa d'água. Durante o pilar, eu vi inúmeras pessoas, muitos seres chegando lá no aproximário, mas eram muitas, mas muitas mesmo, e diferentes características, diferentes feições. Tinham criaturas, consciências azuis, consciências prateadas, consciências com roupas brancas, mas todas muito altas, muito longilíneas. E quando elas se posicionaram formando o círculo dentro do aproximário, a minha percepção foi de que tinha como se fosse uma nave, porque era algo metálico, uma cúpula metálica em cima do aproximário. E aí eu comecei a perceber as energias, como a Tânia colocou, como se fosse um bambolê. Para mim era esse movimento, mas era assim, como se fossem ondas. Ela ia circulando assim, como subindo e descendo também, né? E aí eu percebia que era como se esse movimento das ondas tivesse, sei lá, puxando alguma coisa, elevando algumas pessoas. E no meio do círculo apareceu uma consciência extremamente alta, mas era muito, 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 pode botar muito aí alta mesmo, era um homem assim enorme, mas tão bonito, tão tranquilo, com uma aparência tão boa. Ele tinha na mão como se fosse uma espécie de uma vara, um cajado, alguma coisa que ele estava segurando assim, e ele estava conversando com todos ali. E a minha sensação era que todos nós estávamos olhando diretamente para ele, escutando o que ele estava falando. Não adianta, porque eu não sei o que foi que ele falou, mas parecia sim que todos estávamos escutando. E quando ele terminou de falar, ele simplesmente sumia, desaparecia, sei lá, e a energia que estava bem oscilante ficou bem mais suave, e eu senti a percepção de que todo mundo estava bem. Na fase 4 das conexões, durante a central de energia, eu senti a emissão de ondas saindo como se estivessem saindo do meu corpo ou de algum lugar paralelo, retas para o alto, na vertical, e era como se fosse vapor, e eram todos coloridos, como a Cristina falou, coloridos com as cores do arco-íris, mas sem a ordem dos arco-íris, como diria ela, aleatória, sabe lá por que essas cores estavam assim. Na central, depois aí eu só consegui sentir alguma coisa na central da verdade ou dos planetas irmãos, eu já não sei, porque eu não sei se eu misturei tudo. Para mim pareceu um tempo tão assustadoramente longo, eu nunca vi 2 minutos ou 3 minutos na minha vida tão comprido. Foi assim, uma coisa assim assustadora. Eu pensei que eu já tinha dormido, que já estava no bolsão, sei lá, foi um negócio assim imenso. E nesse momento eu visualizei pessoas, seres muito longilíneos, pareciam que eles eram feitos apenas do desenho ao redor deles. Eu queria saber pintar, desenhar para desenhar aquilo. Eles todos formando no ar, no cosmo, todos de braços abertos, bem abertos, estendidos, e deles saíam raios de luz, de energia, e aqueles raios se formavam e se juntavam no meio e formavam mandalas e formavam átomos e se formavam... Não sei o que era, mas foi uma das coisas mais bonitas que eu já vi, e ainda bem que demorou esses 2 minutos ou 3 minutos, demorou uma eternidade, porque foi realmente muito, muito bonito. E essas luzes e esses aí passavam por trás como se fossem pequenos cometas de tons verdes, outros amarelinhos, brancos, muito bonito. Foi
maravilhoso, maravilhoso. E aí, quando isso acabou, assim, quando passou, eu senti muitos arrepios por dentro do corpo. Não era aquele arrepio que arrepia na pele, é aquele arrepio que a gente sente como se estivesse arrepiando dentro do corpo. Durante o bolsão, eu fiz como sempre faço, eu pedi pelos gestores, pelos paragestores e os gestores do governo e da saúde, né, pelo nosso país e pelo nosso planeta. Senti claramente que alguma coisa foi colocada aqui na minha espádua que ainda está até dolorido. Apertei agora, senti dolorido. Exatamente aqui onde eu coloquei a mão, eu senti que algo foi colocado. E em seguida, aqui na altura mais ou menos da minha têmpora, e na hora que foi colocado aqui, eu senti imediatamente uma dor de cabeça muito aguda aqui no lobo temporal e uma dor muito aguda no ouvido. Quando essa dor passou, aí eu comecei a escutar o som muito alto, uma frequência de mais... Tenho certeza que passava dos 18.000 Hz, uma coisa assim, assustadora, de ouvido de cachorro que escutava, porque estava aquela coisa muito, muito, muito alta. E aí eu comecei a ficar paralisada. Eu tentava mover meu corpo e não conseguia. Consegui mover as mãos e os braços um pouquinho e depois paralisou tudo. E aí eu vi, tive uma projeção, alguém veio, me carregou mesmo, assim, pegou assim, me segurou por aqui, como eu estou pegando aqui no Newton, e a gente viajou. Então, quando a gente saiu, eu vi nesse lugar, nesse espaço que nós estávamos, eu estava com a audição muito aberta, então eu escutava as pessoas falando, eu escutava crianças chorando, eu escutava pessoas andando, e eu vi claramente aquela projeção assim bem elevado, num lugar bem alto. E foi muito agradável. Tinha umas luzes que assim ao redor, estava bem claro, mas dava para perceber que tinha umas luzes em tons amarelos e assim. E aí, de repente, um carro buzinou aqui na porta da minha casa e eu caí assim. Mas foi uma queda grande, que eu caí mesmo. Eu senti que meu corpo não moveu, mas eu senti aquela queda, aquele impacto. E aí eu comecei a sentir dor nas minhas articulações, joelhos e cotovelos. E aí comecei a sentir pequenos choques pelo corpo quando a gente faz aqueles fisioterapia, né, que faz os elétrons dos lasers. Eu comecei a sentir aqueles pequenos choques, aí o meu corpo voltou a se movimentar. E foi isso. Fiquei bem, não tô tranquila, tô bem, mas eu fiquei muito frio, até agora as minhas mãos ainda estão, as pontas ainda estão muito geladas. Foi isso, pessoal. Boa noite, boa semana para vocês. Desculpe o tempo que eu levei. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite, Newton. É engraçado, né? Assim, realmente tem muitas sincronicidades que ocorreram. Os relatos de todos, inclusive de Thalminha, porque eu também não conversei com ela. Cada um foi ali escrevendo e percebe-se muita sincronicidade, muita coisa. Bom, na preparação dos aproximadores, tranquilo, estava calmo, uma calmia mental, e o meu foco foi direto para o aproximar, direto. Foi instantâneo, né? Era uma sensação como se eu estivesse sentado nas cadeiras, como nós fizemos aquela vez do congresso, sentar na cadeira e estivessem do lado, assim, outros. Uma sensação era essa, que estava mais ou menos isso, assim, dessa maneira. Eu não sei como é que é feito, mas daquela vez foi assim, e é o que veio na minha mente. Bom, no arco voltaico, eu recebi primeiro, né, o arco voltaico de Thalminha, e de imediato eu tive uma descoincidência, quase que instantânea. E o detalhe é que essa descoincidência, essa sensação, né, essa percepção de descoincidência, ela se
se manteve quase que o trabalho todo. Eu tive dificuldade de me levantar e aplicar nela, né? Eu me segurei o meu som assim e tive dificuldade de ficar em pé, né? Apliquei nela. Nesse momento que eu estava aplicando nela, eu senti uma presença, e era amparador, eu não vi, eu só sentia, talvez essa descoincidência tenha facilitado isso, né? E o meu palmo chakra os meus palmos chakra começaram a dar umas ondulações de energia, de bioenergia muito intensa. E essa intensidade de ondulações bioenergéticas também foi durante o trabalho todo. Foi muito intenso. Bom, aí iniciou-se o pilar energético, mantive aí quando eu sentei na poltrona, a descoincidência foi muito grande, muito grande. Em nenhum momento no trabalho eu perdi a lucidez, em nenhum momento. Coisa que, em geral, acabo perdendo, né? Mas não perdi. Na verdade, eu tinha a percepção de estar descoincidido. É isso que eu tinha, essa percepção. E no pilar energético, o meu mental foi... O aproximar parecia me chupando, assim, ó. Parecia que estava me puxando para ele. Meu mental foi direto para o aproximário. E o meu corpo energético começou a aquecer muito. Aquecer, assim, eu diria que normalmente aquece, tem essas sensações de aquecimento, mas deu um aquecimento grande, muito grande. Bom, tudo bem, as fases de conexões. Apesar de eu escutei todos os centros energéticos, mas eu não perdi a lucidez, mas a minha descoincidência fazia com que muitas imagens ficavam aparecendo. Enfim, eu estava meio com a minha divisão, o mental estava com a atenção dividida entre o som ali que falava, quando falava, e as coisas enfim, as imagens que passavam que eu não conseguia, nesse momento, perceber. E aí veio um torpor, uma sensação quase que parecia que eu ia perder perder a lucidez, mas não perdia. Foi aquela sensação de torpor mesmo. Aí o corpo energético começou a aquecer mais ainda. Um aquecimento que eu botei aqui, ó, um aquecimento intenso. E eu senti, a partir desse momento, eu senti uma pressão nas têmporas aqui, nas duas, uma pressão forte, e como se um capacete, mais uma vez, a segunda vez, o capacete na minha cabeça. Isso aí aconteceu, outra vez aqui que eu já fiz o relato, um capacete na minha cabeça, e eu sentia que era, lógico, para a cabeça, e uma pressão que dava aqui toda essa área, aqui, principalmente nas têmporas, mas sentia uma pressão aqui a volta toda, né? E, bom, eu sentindo isso, entrou a voz do bolsão energético. Bolsão energético. A descoincidência, sei lá, aumentou tanto que eu falei assim, vou decolar. Eu tive a sensação de que eu ia decolar, né? Mas eu não decolei, fiquei ali. Eu falei assim, aí eu fiquei pensando, vou decolar, o que eu tenho que fazer para decolar? Mas eu falei, não, deixa quieto, vamos pensar na doação de energia. Aí eu comecei a mentalizar a doação de energia. E o que aconteceu? Começou a drenar de uma maneira tão intensa a energia do meu corpo energético. Era uma drenagem tão intensa. É engraçado que drenava mais intensamente dos chakras eu botei aqui dois esplênico, umbilical, palmochakras e plantochakra, mas drenava assim de tal maneira para baixo. Eu estava sentado na poltrona e meus pés levantaram, né? Na poltrona levanta aquela parte que levanta o pé, mas drenava ali de uma maneira tão intensa, mas tão intensa. E o meu corpo e o corpo energético aquecendo, ele não parava de fazer aqueles aquecimentos.
E nesse momento eu comecei, passou também um breve momento, vários rostos, e para mim, eu também não costumo ocorrer isso, eu não tenho costume de ver rostos de consciências assim, diferente das nossas, mas começou a aparecer uns rostos com paravisual assim, com a cabeça alongada, era longo assim na cabeça, o cérebro era longo, só que eu só via daqui para cima, vários, alguns assim passavam, e também aparências de sapo, com os rostos de batráquios, né? Assim, era de sapo, um rosto meio de sapo. Mas todos tranquilos, assim, passavam vários rostos e assim, e eles não ficavam olhando para mim como se estivesse passando, fazendo alguma coisa. Eu que estava ali observando, né? Na verdade, uma movimentação muito grande de bioenergia, ondulações do corpo energético, formigamento, uma variação de temperatura. Eu sentia o ambiente muito gelado, mas o meu corpo energético aquecia de tal maneira que ele me aquecia, mas ele mexe, eu sentia o campo energético gelado, muito gelado mesmo. Bom, temperatura fria quente. E o que aconteceu já próximo, porque eu digo próximo porque foi logo em seguida veio a voz, me veio minha tela mental, engraçado, né? Eu pensando, doar energia, questões de fome, eu pensando só nisso, doar energia para as pessoas que estão passando problema, isso, aquilo. E aí, de imediato, me veio na minha tela mental, quer dizer, de imediato, nessa fase que eu digo que foi o final, logo em seguida eu ouvi a voz, na minha tela mental veio a imagem de um lar, de velhinho que eu visitava lá por volta de 1993, 94, 95, nesse período aí. E veio esse lar, engraçado que era esse lar me veio eu andando nele como andava nas vários quartos assim, visitando os velhinhos, e o leprosário também, tinha um leprosário nesse local, em outro lugar, era um outro lar de leprosários, de pessoas com problema, né, de hanseníase, e eu visitava as casas e me veio essa imagem, não sei porquê, eu nem lembrava direito disso, me veio essa imagem, coisa de 93, 90. Aí eu pensando em doar energia, falei, doar energia para ali, então fiquei pensando, doar energia, se me veio isso na tela mental é porque estão precisando de energia, fiquei doando energia, nem sei se o leprosário existe mais, acho que não, né? Não existe mais, mas, enfim, me veio, né? Às vezes existe no extrafísico, então, né? O lar de velhinha eu também não sei se existe, às vezes no extrafísico existe, aí eu fiquei doando energia, mas eu me vi andando nos lugares como se eu andasse naquela vez lá, andando com eles. Enfim, aí muita diurese, nossa senhora. Eu saí correndo, sinto muito, mas eu não consegui fazer nem o processo de exteriorizar. Não, eu saí correndo para o banheiro. Acho que eu vou comprar fraldão. Mas estou muito bem, estou tranquilo. Vai ficar mais fácil. Eu descarreguei a diurese, aí passou. Mas foi grande, Era isso aí, gente. Tá tudo bem. Obrigada. Alô. Tânia Bock. Olá. Olá. Foi legal hoje. Foi diferente, porque hoje eu não estava muito bem. Estava meio mole o dia inteiro, estava com dor de estômago, que é uma coisa que eu nunca tenho. E tive dificuldade para movimentar as energias. Também, geralmente, é bem fácil, né, na Procim. Hoje não ia de jeito nenhum. E só quando, na aplicação do arco voltaico, quando eu recebi, que a energia começou a se mexer bem, assim. E a minha garganta ardeu também nessa hora. E depois, quando eu apliquei, eu senti aquelas esferas de energia nas mãos, são bem fortes.
E depois no pilar, o pilar estava girando bastante, mas em vez de eu conseguir ficar vendo ele girando, formou um tubo bem alto, assim, devia ter, sei lá, centenas de metros. E eu fui lá para cima. Então, foi meio diferente, assim. Depois, nas conexões, eu ouvi todas as conexões, mas todas pareceram muito longas também. E, na verdade, que eu senti uma coisa mais forte, mas agora eu não lembro o que era. Depois, no bolsão, várias vezes eu senti como se estivesse indo para algum lugar, mas sempre acontece um barulhinho assim, eu acabei nunca indo, mas toda hora parecia que estava encaminhando, sabe? E senti muita movimentação dentro de mim, de energia e de, sei, como se estivesse mexendo em mim. Meus ombros arderam muito e eu senti que estava exteriorizando muita energia, senti muito forte, assim, formigava muito, pinicava e com muito calor. E dessa vez eu consegui lembrar o que eu tinha que fazer, porque toda vez eu fico tão assim, fora, que eu não consigo lembrar o que eu tenho que fazer. Essa vez eu consegui pensar em mandar as energias para o amparador usar, então foi bom, porque eu fiquei pensando nisso. E eu estou me sentindo bem melhor agora, então acho que hoje a assistida fui eu. Obrigada, gente. Que bom. Obrigada a você. A Vali quer falar? Boa noite a todos. Hoje eu não tive assim muitas percepções, menos ainda do que eu já tenho, né? Mas no arco voltaico, ao eu aplicar, eu percebi a energia saindo das mãos assim em jatos, e eu tive bastante bocejo e depois tosse. E ao receber, eu senti uma energia assim morna, muito agradável, muito boa, me fez bastante bem. Nas fases 3 e 4, eu me descoincidi e não consegui acompanhar. Depois eu voltei no bolsão e eu exteriorizei bastante energia, senti muito frio e também para mim foi muito rápido hoje, principalmente a fase 5. Mas eu tô muito bem. Obrigada a todos e boa semana. Obrigada, Vali. Gotardo, quer falar? Sim. Boa noite, pessoal, tudo bom? Boa noite, tudo bem. Na primeira fase da preparação, eu entrei direto na Procin. Logo em seguida me conectei e vi uma grande luz enorme, como se fosse um funil virado para baixo, mandando uma enorme monte de energia, uma energia muito bacana, muito intensa lá dentro da Procin. Como se fosse, digamos assim, algo sendo inundado a todo momento, assim, uma grande força energética amparando todo o grupo. Eu pude ver praticamente todas as pessoas lá dentro desse grupo. Na fase 2, quando fui fazer a aplicação do arco voltaico na Tânia, eu percebi assim muita energia no Kau Chakra, bem aqui atrás, algo bastante intenso atrás na cabeça, sabe? E quando eu recebi o arco voltaico, eu senti bastante energia aqui no Frontal Chakra. No pilar energético, eu também é uma fase que eu me conecto com bastante facilidade. Eu percebi um movimento como se fosse um redemoinho, e aos poucos foi inundando toda a Procin, como se fosse um grande tanque d'água, mas imensa, muita água, um tanque enorme, sabe? E aquilo de uma água bastante límpida, sabe? E uma energia muito boa, mas inundando assim de uma energia muito gostosa, sabe? Todo o grupo, todo esse campo energético lá na Procin, né? Nas centrais extrafísicas, na energia central energética, uma coisa interessante, eu me senti como se encapsulado com uma grande, imagine um comprimido, sabe? Encapsulado como se fosse aquela cápsula, sabe? Encapsulado dentro desse
desse tubo, né, um tubo de luz. Acho que foi a Cristina que falou no tubo, né? Imaginei esse tubo, sabe? Foi uma coisa muito, Cristina. Então, um tubo, e eu dentro desse tubo de energia, uma energia bastante intensa. Nas centrais da fraternidade, eu senti assim uma falta de fraternidade da humanidade em relação à natureza. Estamos devendo com a natureza. Me pareceu uma coisa assim que precisa ser trabalhada. Nas centrais da verdade, eu vi uma grande balança, aquela balança da justiça, sabe aquela balança que são 2 pratos um cada lado? Mas essa balança pendente muito mais para um lado do que para o outro. Então, há algo que está, assim, não está bem balançado, ela precisa estar equilibrada, sabe? Está faltando um pouco de equilíbrio nessa balança. Né? A energética na central planetária, eu via como se fossem os vários planetas interconectados, com toda uma energia muito pulsante em todos os planetas. O único que estava destoando, por incrível que pareça, era o planeta Terra, que não tinha muita luz, né? Existia um pouco assim, uma luz um pouco, como é que eu vou dizer assim, cinzenta, sabe? Mas os outros planetas tudo reluzindo com uma grande energia, tudo circulando, né, dentro de um grande contexto do cosmos, e nos faltava um pouco de energia no nosso planeta. Nos evoluciólogos, novamente aquela mesma imagem, como se fosse um ambiente bastante grande, com várias pessoas sentadas ao redor e olhando para esse planeta, o que fazer com esse planeta. Haviam várias mentes pensantes observando o que estava acontecendo de fora. No bolsão, eu sempre, todo o trabalho que eu faço com bolsão é mandar energia para o meu propósito. Mas uma coisa interessante aconteceu nesse momento aqui. Normalmente eu fico com os pés frios, né? E agora começou tudo a aquecer. Aqueceu. Quando eu terminei, né, a energia das mãos estava muito intensa, parecia que estava tomando um banho de água fervendo nas mãos, e os pés também estavam quentes, que normalmente são gelados, né? E estava muito quente. E acabei super bem, foi um trabalho bastante bom, bastante diferente, sabe? E que tive bastante percepções. É isso, basicamente é isso, né? Então agora estou super bem, tranquilo, né? E agradeço a todos pelo trabalho e desejo uma boa semana para todo mundo. Obrigada. Zaide e Toninho querem falar? Antes aqui no local lindo, né? E... Ué, saiu? Não, está falando, Zaide. Fiquei lendo, estava lendo o Reurbanizado, tudo, e já me preparei. Aí eu já comecei a exteriorizar bastante energia, e foi assim. Aí acompanhei todas as fases, o pilar também eu me dirigi ao proximário, o pilar estava formado muito grande e muito rápido, e as consequências eram no centro, assim, elas eram recolhidas para tratamento. Aí nas ações eu também acompanhei, mas depois no bolsão eu apaguei geral. Nossa, apaguei, só voltei no fim. Estou bem, obrigada. Peraí. Boa noite. Bom, eu não tenho muita coisa para falar. Tudo bem. Então, eu procurei exteriorizar bastante energia, acompanhei toda a fase e tudo, mas hoje eu não tive opção, mas estou bem. Boa noite a todos. Obrigado. Boa noite. Obrigado. Bom, faltou a gente falar, né? Na fase 1, a preparação foi tranquila, e aí eu comecei a refletir que eu estou voluntariando na CIPEC há mais de 20 anos e
nenhuma vez a gente ficou tanto tempo longe da associação, né? O máximo que cada um fica é quando tira férias, uma vez por ano, no máximo 15, 20 dias, né? E já faz 2 meses que a gente está longe. E aí me deu uma saudade muito grande de estar todo mundo junto, se encontrando e participando lá no Aproximar. No arco voltaico, houve uma exteriorização de luz rosa muito grande na formação, na exteriorização, e a gente só ficou exteriorizando. Eu vi um rapaz com barba e bigode, cabelo crespo e preto, eu não sei, eu acho que era uma consciex, ele vomitava muito alguma coisa branca. No campo energético, o campo ficou muito gelado, houve a formação de um pilar, parecia metálico, e nesse campo eu mentalizei algumas consins e consciex para assistência. Nas centrais eu acompanhei as conexões, senti uma tranquilidade enorme na conexão com a serenosfera. No bolsão energético, eu fiquei exteriorizando o tempo todo, e como acontece bastante para mim no bolsão, há uma alternância de temperatura. Em alguns momentos eu sinto muito frio, eu fico gelada, em outros momentos o campo fica muito quente, e também acontece isso com o meu corpo. Em alguns momentos o campo está quente e meu corpo está gelado, e em outros eu estou com o corpo gelado e o campo está quente. Então, essa alternância acontece bastante, e é bem comum para mim no bolsão. E é isso, eu estou bem, muito obrigada. Olá, pessoal, boa noite aí. Então, para mim foi assim, já desde do início da tarde, quando a Virgínia mandou a frase, né, da atividade de hoje, a frase do Homo sapiens Urbani Sapiens, e a frase se referia à fome na sociedade intrafísica, à falta de vontade política. Então, é uma frase que envolvia a situação social do momento, e a partir daí eu já pude sentir uma pressão, né, realmente por conta da assistência que ia ser feita na atividade de hoje. Então, foi uma assistência para mim de bastante peso, né? Eu senti já na fase inicial um campo energético propício para esse tipo de assistência mais intensa, né? E já pude perceber então uma movimentação de energia bastante assim presente, e aplicando o arco voltaico na Luciana, eu senti a presença do amparador. E esse amparador aplicou o arco voltaico, uma exteriorização muito grande de energia, e em seguida ele posicionou a mão esquerda, ou a paramão esquerda, o coronário da Luciana, e com a mão direita esse amparador fazia esse movimento longitudinal em todo o holossoma dela, como se ele estivesse trabalhando algum aspecto aí energético no holossoma completo. Nesse contexto, havia um volume muito grande de energia e o campo todo pulsava, era em ondas. Esse campo se formava e ia envolvendo toda a Luciana dentro desse processo de assistência. Bom, no campo para-hermanológico, no pilar, deu para sentir uma ligação de frente com os aproximadores, né? Tanto intrafísico como extrafísicos, e formou, então, um campo, uma esfera muito grande de energia dentro desse contexto de uma ligação frontal. Não é? Já na conexão foi interessante, na central extrafísica da energia, eu já comecei a sentir o padrão dessa central extrafísica, e aí eu coloquei a proposta, tipo assim, quem seriam as consciex que trabalhariam nesse trabalho de hoje, uma central extrafísica da energia. E me veio também consciências extrafísicas extraterrestres, de uma composição metálica também, só que, no caso, era um rosto mais assim, afunilado,
para frente, ele era mais triangular para frente, mas era um aspecto metálico, meio de cor metálica mesmo, como vocês referiram, houve alguns relatos nesse sentido. E depois, já na central, não, no Planetas Irmãos, essa conexão ficou bem mais forte e essas consciex se ficaram presentes mais nitidamente e eu comecei a receber muitos banhos de energia dentro dessa fase. Já no bolsão energético, continuou a questão da assistência intensa, muita repercussão intrafísica, eu senti, assim, um certo desconforto, mas a nível por conta da assistência, e depois, da metade para o final, isso tudo foi se resolvendo, se equilibrando, e pude sentir, assim, uma sensação muitíssimo agradável de um dever cumprido, de uma assistência realizada e de uma parceria grande com todos os aproximadores e uma parceria também com os aproximadores extrafísicos. Então, eu me senti muito agradecido e estou bem, perfeitamente bem, e uma sensação de bem-estar, de leveza, de tranquilidade. Isso tudo confirma, né, uma assistência feita e com uma acabativa realmente concretizada. Estou muito bem, agradeço aí a presença, mas houve muitas sincronicidades, né? A presença dessas consciex de aspecto metálico, esse volume energético muito grande, né? Então, as cores, né, dos campos energéticos. Então, realmente o pessoal está se tornando uma equipe, né? Uma equipe participando assim, coesa, dentro de uma demanda assistencial. Isso é bacana e a tendência é cada vez mais a gente, né, participar em conjunto dessas vivências de interassistência, né? Bacana. Participar, todo mundo participa. O que a gente percebe é que está bem no nível maior de lucidez, né? Exato. De lucidez, porque eu entendo que a participação acontece, só que a gente não percebe, né? Não é sempre que se percebe. Que bacana. Hoje teve uma lucidez muito grande aí, o pessoal tá bem acordado. É isso aí. Falou então, gente. Isso, obrigado. Gente. Uma boa semana para todos. Obrigada. E vamos em frente aí. Tá bom? Boa noite a todos. Obrigada. Ótima